Primeiramente, eu gostaria de começar esse vídeo aqui pedindo desculpa pela quantidade de vezes que eu confundi o ano de 2024 com o ano de 2025. Dito isso, vamos pro vídeo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje é o dia de fazer aquela famosa lista de 12 livros para ler em 2025. Essa lista que eu sempre faço e nunca cumpro, né? Ano passado, se eu não me engano, eu não fiz 12 livros, eu fiz 7 livros. E mesmo assim, eu não cumpri a meta, né? Eu li alguns livros da lista, mas não foram todos, né? A maioria dos autores dessa lista são autores que eu nunca li na vida, mas são autores muito importantes, então eu acho que eu preciso dessas leituras, né? Eu não quero deixar passar do ano de 2025 sem pelo menos ler um livro desses autores, né? Alguns autores aqui eu já li 1 ou 2 livros, mas a maioria mesmo nunca li nada sobre. Antes eu gostaria de dar aquela recapitulada dos livros que foram a meta do ano de 2024, que eu cumpri, e também os livros que eu não cumpri, né? Dessa lista de 7 livros que eu fiz para ler no ano de 2024, 5 eu li. Outros 2 eu acabei não lendo, porque surgiram outras prioridades de leitura ao longo do ano. Essas 2 leituras que eu não li eu vou comentar depois. Primeiramente eu vou falar das 5 leituras que eu consegui fazer. O primeiro livro foi Crime e Castigo, do Dostô. Eu sentia que eu precisava ler esse livro no ano de 2024, porque é a obra mais falada ali do Dostô, essa e os Irmãos Karamazov, que inclusive Irmãos Karamazov eu também estou lendo. Estou tentando ler as obras mais importantes aí do Dostoiévski. E Crime e Castigo foi uma surpresa no ano de 2024. Não foi um livro favorito, mas com certeza é um livro muito bom. Mas eu acho que eu me beneficiaria com uma segunda leitura dele, né? Com uma releitura. Porque é muito difícil você pegar tudo de primeira nesse livro, é muito denso, tem muita coisa envolvida, e eu acho que eu precisaria de uma releitura para entender por completo essa obra, né? Mas foi um livro lido, muito bem aproveitado. Também fiz uma resenha, eu deixei lá no meu Instagram. Um livro que agregou muito aí no ano de 2024. O segundo livro que eu coloquei como meta, que eu consegui ler, foi O The Rio, da Carla Madeira. Esse livro eu coloquei como meta porque era uma autora muito bem falada, muito famosa, né? E que eu não tinha lido nada dela. Então eu sentia que eu precisava ler para ter uma opinião sobre a autora, né? Porque eu sempre via que ela dividia muito as opiniões, e eu entendi o porquê que ela divide muitas opiniões quando eu li isso aqui, né? Vários temas polêmicos são abordados aqui, e eu acho que esses temas polêmicos que geram tanto pessoas que odeiam o livro quanto pessoas que amam o livro. É justo essa fama, porque ela tem a coragem de abordar temas que normalmente não são abordados, e foi uma boa leitura. Eu gostei até. Eu li nesse ano de 2024 também A Natureza da Mordida, que eu não gostei muito, não funcionou, mas a To The Rio eu curti bastante. Agora eu preciso ler o último livro dela, né, o terceiro, que é Véspera, que dizem que é o melhor livro dela, né? Eu preciso ler para saber e tirar minhas próprias conclusões, né? Outro livro que eu consegui ler da meta foi O Velho Mar. O Velho Mar, que foi um livro incrível, assim, é um livro curtinho e com um enorme peso, né? Esse livro trouxe muitas reflexões. Não é um livro pesado, você consegue ler tranquilamente em um dia esse livro. Ele vai contar a história de um pescador, um velho pescador, que não consegue pescar peixes, né, há muito tempo. E nesse livro ele passa por uma jornada em busca de quebrar esse ciclo de azar que ele tem, né? É um livro muito bom, que ensina muitas coisas, e foi uma ótima leitura no ano de 2024. Indiquei muito esse livro aqui, muito importante. Outro livro lido no ano de 2024, que era da meta, foi Pachinko. Esse livro eu falei muito no vídeo anterior, eu não vou me estender muito, é só um livro maravilhoso, vocês precisam ler. Pachinko é muito importante. E por fim, dessa meta dos 5 livros que eu consegui, dos 7, foi O Morro dos Ventos Uivantes. Esse livro eu li no começo do ano também, e foi um livro que eu não me apeguei tanto. Eu sei que esse livro tem uma enorme legião de fãs, muitas pessoas amam, muitas pessoas odeiam, e quando eu comecei a ler me falaram que eu ia amar ou odiar esse livro, mas não aconteceu comigo. Eu fiquei no meio termo, eu gostei mais ou menos do livro, digamos assim. Na minha opinião, tem vários pontos fortes. Não posso falar que tem pontos fracos, porque é uma obra gigantesca, é difícil falar de pontos fracos, mas pontos que não me agradaram tanto na leitura. Mas eu acho que é válida a leitura de qualquer forma para conhecer a autora, né?
Lembrando daqueles recadinhos básicos, se você está vendo esse vídeo e gosta do conteúdo do canal, se inscreva, deixa o like, deixe aqui embaixo também a sua meta dos 12 livros que você pretende ler no ano de 2025 e comenta se alguns livros da minha lista que eu vou deixar aqui para vocês também pretendem ler nesse ano de 2025. O primeiro livro da lista dos 12 livros para o ano de 2025 é 100 Anos de Solidão. Como eu disse, eu ia dar prioridade nesse ano para autores que eu nunca li nada, né? E o Gabo é um desses, né? Um autor incrível, muito famoso e que eu nunca li nada dele, né? O 100 Anos de Solidão vai ser a leitura de janeiro do clube de leitura dos apoiadores do Catarse e eu tô muito animado, né? Dizem que não é o melhor livro para começar a ler o Gabo, né? Mas eu vou me arriscar, vou começar pela obra-prima aqui dele e vou fazer essa leitura em conjunto, que eu tenho certeza que vai melhorar muito a minha experiência com o livro, né? E esse livro aqui é uma certeza de ler, né? Porque como ele faz parte do clube, não tem como eu não ler ele no ano de 2025, então com certeza eu vou falar muito dele aqui no ano de 2025, porque eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito poderosa. Pro mês de fevereiro, decidi colocar um autor que foi uma das minhas melhores leituras do ano de 2024. Foi o José Saramago. Decidi fazer um projeto pessoal de ler um livro do Saramago por ano, porque eu acho que, mesmo sendo uma incrível leitura, é uma leitura que precisa de tempo para ser absorvida, né? Por exemplo, o Ensaio sobre a Cegueira eu li no começo do ano e eu fiquei o ano inteiro absorvendo aquela história. E eu acho que todos os livros dele vão ter essa característica e eu acho que eu vou precisar de muito tempo para absorver. Então eu decidi fazer esse projeto colocando um livro por ano, tá de ótimo tamanho, ao longo do tempo eu vou ter lido várias obras do homem e com certeza eu vou adorar todas. Dizem que esse aqui é muito potente, assim como o Ensaio sobre a Cegueira, e eu tô doido para conhecer. Eu acho muito difícil se aproximar do que foi o Ensaio sobre a Cegueira para mim, mas tratando do Saramago, eu não duvido muito. Acho muito difícil algum outro livro bater um Ensaio sobre a Cegueira quando se trata de melhores livros lidos, mas se tratando do mesmo autor, eu acho que é bem possível que ele venha aí forte nesse ano de 2025 para ser a melhor leitura de 2025. Como eu disse no começo do vídeo, esse ano eu vou tentar focar muito nos autores importantes que eu não li nada. E esse era um dos objetivos das leituras também no ano de 2024. Tanto que esse livro estava entre os 7 livros ali de 2024 e eu acabei não lendo, coloquei outras leituras como prioridade, que é o Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu nunca li nada de Machado de Assis, me neguei por muito tempo ali na época de escola a ler, e eu acho que chegou a hora, né? Eu achava que tinha chegado a hora em 2024, né? Mas eu acabei lendo poucas páginas dele e dei prioridade a outras leituras ali que foram aparecendo durante o ano. Ele tá aqui nessa lista porque eu acho que é muito importante ler o Machado de Assis, é o autor mais importante, mais conhecido e mais falado da literatura brasileira, e do ano de 2025 não pode passar. Para o mês de abril, eu decidi colocar um livro que eu já estou lendo há muito tempo. É um livro que, na minha opinião, não deve ser lido de uma única vez, assim, né, de uma paulada, que é o livro do Desassossego. Esse livro do Fernando Pessoa, ele vai contar ali alguns pensamentos do Fernando Pessoa, né? Então ele não é uma narrativa linear ou um romance, algo do tipo. Ele vai contar só pensamentos, e no caso desse livro eu estava lendo um pensamento por dia, né? O livro é muito forte, demanda muita atenção, então eu acho que ler ele de uma tacada só é um desperdício. Mas eu já tô lendo ele há um bom tempo e vou dar até o mês de abril aí para eu concluir essa leitura. Eu acho que já tá na hora de finalizar esse livro, mas já é um favorito, com certeza. Já tô mais ou menos na metade e o que o Fernando Pessoa faz nesse livro aqui é um absurdo. Eu acho que está no meu top 2 ali, somente perdendo ali pro Ensaio sobre a Cegueira do Saramago. Esse aqui, que é um dos livros mais famosos do Fernando Pessoa, e concluir ele no ano de 2025 é a meta. Para o mês de maio eu decidi que eu vou ler O Sonho e a Fúria, do William Faulkner. Esse livro que tem a fama de ser muito difícil, né? Então vai ser um livro muito desafiador, mas é um livro que é muito famoso, muito importante, e é um autor que eu quero conhecer nesse ano de 2025. É um autor que eu preciso conhecer, né? Agora lendo, eu espero entender o porquê dessa fama dele ser tão difícil, dele ser tão complexo, né? Vou ter muito do William Faulkner para comentar em 2025. Acho que vai ser uma leitura muito boa. Acho que eu vou precisar estudar um pouquinho sobre o livro além de ler, né? Mas esse tipo de leitura que eu acho bacana, esse tipo de leitura que eu acho enriquecedora. Então, William Faulkner vem aí em 2025, hein?
O mês de junho vai vir com outro autor que eu nunca li, mas é um autor também que é muito famoso e muito importante, que é o Oscar Wilde. Já tentei ler em outro momento, mas eu parei logo ali nas primeiras páginas, nem dei a oportunidade do livro me pegar, mas agora eu acho que eu estou preparado para ler esse livro. Vai ser uma ótima leitura ali pro mês de junho, que é o começo das férias. A gente não tira férias, mas a gente finge que tira para poder ler mais. Seguindo a saga de autores importantes não lidos, eu vou ler Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse livro que é outro livro muito importante da literatura brasileira, né? Apesar de parecer um calhamaço, ele é um livro bem fininho. Eu acho que a leitura dele vai ser bem rápida, mesmo ele sendo denso, né? Porque ele tem poucas páginas. Essa edição é uma edição comemorativa da Record, então tem muitas ilustrações, muitos extras, que deixaram a edição gordinha assim, mas é uma edição pequenininha. Por exemplo, esse livro aqui da Penguin mostra o quão ele é fininho, é um livrinho bem pequeno e eu acho que vai dar para ler ele bem rápido aí no mês de julho. Eu ainda não decidi em qual edição eu vou ler, porque eu gosto de anotar muito e eu tô mais para anotar no livro da Penguin, porque essa edição comemorativa aqui eu gostaria de deixar ela intacta, né? Então esse é o livro do mês de julho do ano de 2025. E agosto vem com um livro que foge um pouco desse padrão que eu coloquei aqui nesse vídeo, que é Herdeiras do Mar. Herdeiras do Mar eu coloquei unicamente porque ele se assemelha bastante ali na temática do Pachinko, que foi uma das leituras favoritas do ano de 2024. Vai contar a história de algumas mulheres coreanas ali na Segunda Guerra Mundial, e a história vai permear sobre essas mulheres, um tema muito parecido ali com o assunto abordado em Pachinko, e me gerou muita curiosidade. Eu ouvi falar muito bem desse livro e decidi colocar ele como meta do ano de 2025, que ele aqui é certeza que eu vou conseguir ler. Em setembro, mês do meu aniversário, eu decidi colocar um livro que eu ganhei no mês do meu aniversário do ano de 2022. Eu ganhei encaixotando a minha biblioteca da minha namorada, obrigado, mozão. E eu acho que já fazem 2 anos que eu tô com esse livro na minha biblioteca e ainda não li. Então chegou a hora de ler ele. É um livro que eu tenho muita curiosidade, já pegou em 2025 o momento de ler ele. E eu escolhi o mês de setembro, que foi o mês que eu ganhei ele, para ler ele, né? Eu acho que vai ser um livro muito bom. Eu ouvi muito bem falar desse livro, ele ficou até na moda aí durante um tempo. Com certeza vai ser lido aí no ano de 2025, em setembro. E pro mês de outubro, o mês ali do Halloween, né, eu decidi colocar um livro na temática do Halloween. Um livro também que eu prometi ali em 2024 ler com alguns amigos no mês de outubro, mas eu acabei não lendo, que é As Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe. Também que é um autor que eu nunca li e que é muito importante. Ele é o cara do horror ali, né? Todo mundo conhece, já leu um conto. Eu acho que aqui desse livro eu cheguei a ler um conto, mas nada mais que isso. Mas esse livro aqui vai ser lido no ano de 2025, porque eu quero conhecer a escrita dele, né? E eu quero ler porque tem muito tempo também que eu não pego nenhuma história de terror, de horror, alguma coisa desse tipo. E eu tô querendo também começar a fazer leituras temáticas, né? Como, por exemplo, Natal, o Halloween, coisas desse tipo. Nesse Natal eu vou tentar ler os contos de Natal do Charles Dickens, para já entrar nessa onda de ler leituras temáticas. Acho uma coisa legal e uma coisa que eu quero começar a fazer. As 2 últimas leituras que eu vou colocar aqui não são leituras necessariamente de novembro e de dezembro. São leituras que eu vou fazer durante o ano inteiro, porque são calhamaços e são livros que eu acho que devem ser lidos com muito tempo, né? Obviamente, pelo tamanho, né, que é Os Miseráveis. Isso aqui vai demandar no mínimo em uns 6 meses de leitura, que eu não vou ler isso aqui muito rápido. Então logo ali em janeiro eu já vou começar a ler ele, e para não ter essa desculpa, né, colocar ele ali em novembro, dezembro, vou falar que não deu tempo de ler até o final do ano. Então colocando ele ali logo em janeiro como leitura para ler ele no ano inteiro, eu acho que vai funcionar muito. E Victor Hugo é um autor muito importante e eu acho que eu preciso ler esse livro logo, né? Eu já tentei ler esse livro 2 vezes e falhei. Eu parei aqui em torno de 150 páginas e eu falhei unicamente pelo tamanho, né? Ele demanda muito tempo ali de leitura, mas eu estava gostando do livro, né? Foi unicamente pelo tamanho que eu parei de ler ele. Então, como eu estava gostando, eu me sinto obrigado a ler ele aqui em 2025, e de 2025 não passa. A leitura do mês de dezembro, que não é a leitura do mês de dezembro, né? É uma leitura que eu vou fazer também, assim como Os Miseráveis, no ano inteiro.
vai ser uma biografia da Clarice Lispector. Esse livro aqui que eu recebi de um dos integrantes do nosso grupo de leitura, que foi o Gustavo. Muito obrigado, Gustavo, por esse livro. Ele sabe que eu falei muito aí da Clarice Lispector depois que a gente terminou a leitura de Perto do Coração, né, que foi a leitura do mês de novembro do nosso clube do Catarse. E eu fiquei apaixonado pela Clarice, ele me mandou esse livro aqui, e eu já tô doido para ler, eu tô apaixonado por esse livro, tem várias fotos, conta muito sobre a vida da autora, que eu fiquei muito interessado em conhecer depois de ler, né? Esse livro aqui é uma das metas do ano de 2024, eu acho que além da biografia eu ainda vou ler outro livro da Clarice em 2024, assim como o Saramago, eu acho que eu pelo menos vou ler um livro por ano dela. Podem esperar mais conteúdos aí referente a Clarice Lispector, porque é uma autora que eu me apaixonei e eu vou levar aí pro resto da vida. Então foi isso, pessoal, essas vão ser as minhas leituras do ano de 2025, espero cumprir a meta dessa vez, né, mesmo que esse ano eu tenha aumentado a meta, mesmo não tendo cumprido a meta reduzida do ano passado, mas eu acho que esse ano vai ser um ano de muitas leituras e eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês têm esse costume de fazer essa meta de 12 livros para o ano de 2024, lembrando que todos os livros citados aqui nesse vídeo vão ter o link aqui na descrição do vídeo, e se você comprar por esse link é uma ótima forma de ajudar o canal sem pagar nada mais por isso. Então até o próximo vídeo, pessoal.